Quem não assistiu vai assistir um trechinho agora. Vamos ver o que falou o Outen Aires Júnior. Júnior? Vixe, tem 2 com esse nome, então? Vai. Dentro das normas do São Paulo, está claro que o voto presencial é uma das formas que nós podemos exercer os nossos direitos de voto. Então, não existe a menor possibilidade de ser contestado isso em qualquer tipo de esfera, visto que há lá a possibilidade da reunião ser presencial ou semipresencial. Não é algo que é uma decisão baseada na minha cabeça. Ela consta das normas do São Paulo Futebol Clube. A chance de isso ser judicializado, eu diria para você, existe, porque hoje em dia você pode judicializar qualquer coisa, mas a chance disso ter êxito é 0,0. Não tenho a menor condição disso acontecer. Quanto a... Corta. Corta pro... Mas só, primeiro, me fala uma coisa. O que seria uma, como ele disse, uma reunião semipresencial? Híbrido, cara. Quem pode ir, vai. Quem não pode, fica de casa, online. E aí ele fala, a chance de isso acontecer, de ser judicializado, é 0. O que aconteceu ontem, 6h30, a terceira vara civil do Butantã aceitou uma liminar de justiça pedida por alguns advogados e a reunião vai ser semipresencial, híbrida, e o quórum... É o seguinte, o São Paulo tem 254 conselheiros hoje aptos para votar, certo? E para a votação ser realizada, o que ele, que é o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires de Abreu Júnior, havia decidido é que deveria haver um quórum mínimo de 2/3 do colegiado. Mas, em janeiro, muita gente viajando, muita gente fora do país. Isso poderia realmente ajudar o presidente Júlio Casares. Agora, vai poder ser híbrido, então os 254 aptos poderão participar independente de viagem, independente de tudo. Mas pode ser todo mundo híbrido, por exemplo? Pode ser. Pode ser todo mundo fora, mas eu acredito que realmente vai rolar uma concentração ali, até por questão de política, de conversas, de acordos. Vai Gritaria. ter possibilidade de presença de imprensa, possibilidade de presença de torcedores até certo perímetro ali das ruas em volta do Salão Nobre do Morumbi. E aí o que eu tinha separado aqui, a juíza responsável, ela disse que é preciso ter 75% de quórum dos conselheiros. Então, 191 conselheiros precisam estar presencialmente ou de forma remota participando da reunião para ela acontecer. E Júlio Casares precisará de 171 votos para sofrer o primeiro passo do impeachment. Exemplo, recebeu 171 votos. Ele é afastado. Quem assume temporariamente é o vice-presidente Harry Macy Jr., que já falou para fontes ligadas a ele que vai votar a favor do impeachment. Ele quer assumir. Antes ele não queria assumir. Agora ele pensa em assumir, sim, caso Júlio Casares seja afastado. E aí, depois desse afastamento, o Conselho Deliberativo, a presidência, tem algum tempo para convocar uma Assembleia Geral entre todos os sócios do São Paulo Futebol Clube. E é 50% mais um. 50% mais um, Júlio Casares tem seu impeachment confirmado. Como corintiano, eu já falei aqui, eu tenho você sabe como funciona isso. doutorado nisso aí. Vou te explicar uma coisa que aconteceu no Corinthians no ano passado, na época em que isso daí estava prestes a acontecer com o Augusto Melo. O Augusto e o bando dele, esse é o nome que eu vou usar, eles fizeram um inferno para que essa votação não acontecesse. Tanto é que na primeira vez não teve a votação. Não teve, porque o cara chega lá com um papel, o cara imprime um negócio lá na hora, aí ele chega falando que não pode ser, por algum motivo, não pode acontecer daquele jeito, ou que eles conseguiram fazer um negócio que eu nunca vi na minha vida, que era para fazer uma votação para ter a votação. Para ter a votação, eles pediram
uma votação. Eu nunca vi isso. E conseguiram lá. Então aí teve que fazer a votação da votação. Aí um levanta a mão, aí o outro abaixa a mão, aí o outro vai lá na... Porque você acha, você acha que é organizado isso aí? Claro que não. É uma mesa lá com um pedaço de papelão, um cara falando lá, e vira uma zona. No Corinthians foi assim. E aí isso daí vai. E se empurra, e vai pra frente. E aí o que acontece? Prejudica o clube, né? E é bom a gente lembrar, Alfinete, que o São Paulo teve uma reunião do Conselho Consultivo com ex-presidentes, com pessoas influentes. O Aidar dentro tava do lá clube. também. Tava o Aidar, tava o Leco, tava o Outen Aires, de Abreu Júnior. E por 7-1, eles não recomendaram o impeachment do Júlio Casares. Ou seja, a gente pode imaginar que esses caras, tanto o Outen mesmo, que é presidente do Conselho, não vai votar a favor do impeachment do Casares. Então, existe sim uma pressão do grupo que ainda está com Casares, que é pequeno, ele está perdendo apoio atrás de apoio, para dar uma atrapalhada nisso. Tanto que eles queriam que todo mundo fosse presencial, queria que de 191, né, 195 presentes, 171 teriam que aprovar o impeachment do Casares, o que ia fugir completamente da lógica do 2/3, né? Então, está existindo já isso, e espero que sexta-feira seja um pouco mais organizado. Espero que Não vai ser. Não, eu espero que eles deixem acontecer, cara. Deixem a democracia, né? Falsa democracia, acontecer no clube. É um clube muito fechado, né, cara? Para eles conseguirem, enfim, pelo menos afastarem um presidente que está sendo investigado. Se tem crime ou não, a justiça que vai decidir. Mas um presidente que está sendo investigado, na minha concepção, na minha opinião, não pode ficar presidindo um clube de futebol. Dos 4 grandes, acho que é o mais fechado de todos é o São Paulo. É o mais fechado, porque o São Paulo não são todos os sócios do clube que podem votar. 10 anos pagando sem faltar um dia e você tem que ser poder ter conselheiro. direito. É complicado, é muito complicado. Eu já te adianto que, Você acha que sexta-feira não resolve? não sei. Mano, resolver não resolve, né? Porque ainda Mas tem nem um encaminhamento, passar né? depois. Pelo menos, né? Não, quem garante que vai ter a votação? É isso que eu te falando. Porque perguntei. esses caras fazem uma baderna lá. Esses caras fazem uma baderna. O cara vai, Fica uma puta de uma vai bagunça, tentar achar algum subterfúgio para que a votação não aconteça, para que possa adiar. Aí o cara ganha tempo. Aí ele tenta trazer uma prova a favor dele. Vira um negócio, cara. E só uma questão. O São Paulo, ele contratou já uma auditoria financeira para tentar provar para onde foram os 11 milhões de reais. O que foi achado até agora, né? Sacados pelo clube em carro forte e tal. O advogado do São Paulo afirma que foi para pagamento de bicho, pagamento de... Não, no Corinthians, comissão. chegou no ponto, você lembra disso? De ter depois a votação do sócio. O Augusto perde a votação do sócio. Ele chega num sábado à noite e invade a sala do presidente com um bando de gente, um papel lá. O Osmar ele teve que botar o PM sentado na cadeira dele para poder ir no banheiro. E ele ligou pro metaleiro da Gaviões e falou: vem aqui que os caras querem tomar o clube. Olha o nível que chegou no Corinthians. Você acha que no São Paulo vai ser muito diferente? Vai ser parecido. Espero que não, mas... Se eu tiver que opinar, eu acho que vai ser parecido. Eu acho que um dos grandes problemas também é que a torcida organizada do São Paulo ela comprou o barulho do Casares por muito tempo. Agora que mudou. Que tá vendo um rompimento e tal. Mas é porque coisa aconteceu no Corinthians. Estourou. Ia ficar feio, né? Ia ficar muito feio. Já tava feio pra caramba, né? E outra informação, né, de hoje cedo, a apuração inicial do Pedro Lopes e do Danilo Lavieri, lá do UOL. Em relatório enviado ao COAF, o Banco Bradesco, que é o banco que o Júlio Casares usava, contradiz a versão da defesa de Júlio Casares sobre depósitos em dinheiro da conta do presidente. Na reportagem do Fantástico, né, do domingo, o advogado do Júlio Casares diz que esse valor de R$1,5 milhão que ele foi colocando na conta aos poucos, em parcelas de R$49 mil, para o COAF não notificar ninguém, porque quando bate 50 mil, o COAF tem que notificar. Recebe um alerta, né? E aí, colocando o advogado dele disse que era referente a ganhos pessoais do Júlio Casares durante sua carreira. Ele que foi um diretor muito bem sucedido, trabalhou na SBT, na Record, um cara de sucesso na sua carreira. No próprio São Paulo também. No próprio São Paulo durante... E aí, Isa, o Bradesco diz que o próprio Júlio Casares teria identificado o São Paulo como fonte de pagamento em dinheiros para além do seu salário. Então, já contradiz a versão inicial do advogado. E olha que ele é um presidente remunerado, né? Que coisas que os outros não têm. E assim, não vou acusar ninguém, até porque quem tem que acusar não é a justiça. Mas chama atenção alguns detalhes, como, por exemplo, os depósitos de 49 mil para não bater os 50 mil, para não haver a notificação.
Por quê? Isso eu nem vou entrar no mérito do salão de beleza que a filha dele tem participação, porque eu acho que é uma coisa pessoal. Aí eu acho que é pra uma vara mais fora do futebol. Mas tem com o filho também, tem coisa ele pagando conta da Mara Casares, que é a ex-esposa dele. Então, é tudo muito esquisito. É o escândalo dos aluguéis tudo dos muito carros, esquisito, tudo do muito fornecimento de BMWs pra conselheiros, sabe? Tá bom, beleza, BMW pra conselheiro, bicho. Não é pra jogador? Você vê esses acordos fora, Como né? se o conselheiro talvez não tivesse condição, né, de comprar um carro. Porque o cara que é sócio do Morumbi, ele tem que pagar 100 mil só pra comprar o título, né? Fora... Não, e no Corinthians, que ganhou o Campeonato Paulista, a BYD deu um carro, o carro sumiu, ninguém sabe onde tá o carro. Cara, o Corinthians esvaziaram o almoxarifado, velho. Ninguém sabe onde tá o carro. Não tinha nem camisa, Então, bicho. fica tranquilo que... Vai piorar, né? Fica tranquilo que Não, vai é piorar. absurdo, E pra é fechar esse assunto, Muricy. Quando foi a última vez que você viu o Muricy? Há muito tempo. Ele tá Há afastado. muito tempo. Isso é um negócio que me espanta, o Muricy. Assim. Ele se permitir estar nessa condição, porque é um cara que não precisa disso, né? Pela carreira Não, e acho dele, assim, por tudo mais que ele representa. Talvez ele esteja afastado por uma questão de saúde, a gente não sabe. Mas pra ele era importante aparecer, nem que fosse pra dar um pronunciamento. Tipo, Pra olha, pedir eu não, exoneração, porque não quero eu estar estou envolvido. saindo porque enquanto houver investigação, eu não quero estar envolvido, eu não tenho parte nisso. Meu, tirar o dele da reta, entendeu? Nem acho, assim, que seja um cara que saiba desses... Olha ele aí. Também não acho, só que ele acaba sendo cobrado. Arrisca, porque... Vira escudo, né? velho? Vai, vira escudo. Aí o Raí foi a mesma coisa na época dele. O Muricy, ele tá afastado desde dezembro por uma questão de saúde, não sei o que é. A gente lembra que o Muricy já teve outros problemas Coluna, de saúde, sempre era inclusive... coluna. o coração, né? Coluna, já teve também pedra no rim. E ele pensa, assim, agora em deixar o cargo. Mas, cara, ele sabia já desde antes, né? Não, ele sabe, eu acho que ele sabe porque ele tá não dá pra envolvido, mas saber, não cara. sabe exatamente digo o que tá acontecendo. Não sei que ele sabe, não tô dizendo que ele sabia da corrupção, mas ele sabia de todo o caos. Ele sabia que a torcida tava criticando, a torcida comum, né? Tava criticando muito a presidência do Júlio Casares. E ele continuou lá como um escudo, aceitando ser um escudo para-raio, né? aceitando ser um para-raio. E isso, cara, coloca realmente pelo menos mancha a idolatria dele no São Paulo. Um cara que é tricampeão brasileiro pelo São Paulo, jogou no São Paulo, torcedor do clube. Ele não precisaria se prestar isso. Eu quero saber se ele saindo, se o sobrinho dele, o Mário Ramalho, que é o técnico do time Sub-17, vai continuar. Eu ouvi já de pessoas que participam do Conselho de São Paulo, são sócias do clube, de que um dos motivos para o Muricy ainda não ter pedido a cabeça, não ter pedido a demissão, não ter comprado uma briga até contra o Júlio Casares e companhia, é para blindar um pouco o trabalho do seu sobrinho. Em defesa ao Muricy aí, eu zoado. queria falar que ele tá com uma cirurgia agendada, tá? Eu citei aqui pedra no rim, acho que realmente é isso. Ele tá com uma cirurgia agendada. Desde dezembro ele tá... Então, assim, temos que tomar cuidado também. Não, e outra também, defesa dele também, Uma coisa é o cara servir de escudo ali e defender a diretoria num momento em que a torcida, o torcedor comum, tá criticando a gestão por, sei lá, contratar errado ou não ter uma boa administração no sentido esportivo. Isso é uma coisa. Agora, a crítica escalonou, né? Aí a direção do Corinthians passou a frequentar os jornais policiais. Então, são coisas diferentes, né? Agora, tem essa questão da saúde dele e tudo mais. Eu acho que em algum momento é importante ele também dar a versão dele, né? Falar com o torcedor. Espero que ele se recupere Claro. e depois peça a conta. Mas eu acho que, mesmo assim, independente de tudo, o que mais mancha é a própria história dele, assim. Por ele... E eu acredito de verdade que eu não acho que ele esteja envolvido em nada, mas quando você simplesmente levanta a possibilidade de... Caramba, ele tá ali pra segurar o cargo do sobrinho. Eu acho que acaba sendo tão pequeno pra um cara tão gigante. Por causa disso, você vai ficar aí, então paga curso pro cara Eu acho melhorar. que a gente tem que esperar o Muricy se manifestar. Eu acho que é importante. Mas que a história dele tá manchada em algum nível, tá. Vamos... Pela relação mesmo, acho que construída, não só por causa desse caso, mas ao longo desses últimos anos. Né, a gestão é muito criticada, né? Ela é muito criticada, desde mas eu principalmente entendo da Copa também, do Brasil. cara, porque assim... Tem que ter um cara desse, tem que tentar fazer alguma coisa, entendeu? Não dá pra deixar só Não na pode mão ser dos subserviente outros. o tempo inteiro. Entendeu? Tem que ter um cara bom lá que vai tentar fazer alguma coisa. Eu gostaria e tem que olhar por esse lado também. Porque senão é outro vagabundo que vai estar no lugar dele. Eu entendeu? acredito na lisura do Muricy, e até que se prove ao contrário, eu não Exato, acuso ninguém, é isso. nem Júlio Casares, nem Mara, nem ninguém. Mas eu gostaria que o Muricy
depois de se recuperar bem, com a família, tranquilo, lá na casa dele na praia, ele realmente Fale, né? fale e talvez surja como oposição, cara. Porque pessoas assim, Importante. pessoas que têm uma relação com o clube, são muito mais importantes do que aquele cara que é só conselheiro há 30 anos lá no São Ninguém sabe o Paulo, nome. vive na sauna, na piscina e quer... Ele e a piscina. Cara, mas é o que acontece. Pergunta pro Johnny. O Johnny conhece A pista de corrida do Morumbi. Conhece um cara aí que trabalha lá na diretoria social do Clube São Paulo Futebol Clube. O cara fica o dia inteiro na piscina, tomando lá um drinkzinho, um whiskyzinho. Pô, Mas você gosta também de cara, eu fazer gosto, mas eu trabalho, eu tô lá agora. Pô, eu nem sou sócio lá, queria ter dinheiro pra ser sócio lá. Ficar, Aí, tá vendo? ficar negociando lá na piscina do clube. Ele não falou que porque a piscina do São Quer Paulo. ter essa força Piscina, política. pô. É. Eu vou ligar, vou abrir de lá pra vocês se eu for sócio. Vai lá, faz o programa de lá, pô. Mas eu não posso entrar lá. Imagina um link da piscina. Lógico que do pode. Morumbi. Quem vai deixar eu entrar lá? Você vai como repórter da placar. É a piscina que o Rogério Ceni reclamava que não tinha água? Não, essa é a do CT, né? Essa é a do CT. Bom, vamos aguardar aí os próximos passos do São Paulo, que agora eu quero falar do outro clube que